1 Samuel capítulo 2. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos falar de Samuel, filho de Ana, que veio a ser o profeta, que ungiu Davi. Diz assim: porém Samuel ministrava o quê? Perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestindo um éfode de linho. Olha o detalhe, ele ministrava perante quem? Perante o Senhor. Deixa eu só abrir um parêntese aqui. Tudo que você faz tem que ser perante o Senhor. Tem gente que ela faz questão de aparecer para os outros. Eu não gosto disso. Ela faz questão, se ela for fazer alguma coisa, todo mundo tem que ver. Quando Jesus ensina que o que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Jesus ensina que quando eu oro, eu tenho que orar em secreto. Ele ensina que quando a gente jejua, tem que lavar o rosto, ungir a cabeça, para não parecer que está jejuando. Tem gente que ela faz de tudo para mostrar para os outros que ela está bem. Quando a pessoa se esforça muito para mostrar para os outros, é porque normalmente ela não é. Você não tem que se esforçar para ser uma coisa que você não é. A pessoa que ela é espiritual, ela é naturalmente espiritual. A pessoa que ela nasceu de Deus, ela naturalmente é de Deus. Ela tem as lutas? Tem, claro que tem. Tem as batalhas? Não tenha dúvida, tem. Tem os conflitos? Sempre haverá. Mas assim como é natural ter os conflitos, é natural também que ela dê frutos da vida que ela tem com quem? Com Deus. Por exemplo, se alguém faz algo contra mim, naturalmente eu perdoo. Então, a pessoa que nasceu de Deus, ela naturalmente, ela perdoa. A pessoa que tem vida com Deus, naturalmente, tolera. Às vezes é difícil tolerar algumas pessoas, sim ou não? Sim ou não? Mas a sua nova natureza te impele a isso. Então ele ministrava perante o Senhor, ele tinha vida com Deus e vestia esse éfode de linho. No versículo 19 diz assim: e sua mãe lhe fazia o quê? Uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com o seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Então ele crescia diante de Deus, e de ano em ano ela trazia para ele uma túnica nova. Por quê? Porque ele estava crescendo, e a túnica do ano anterior já não cabia mais, já estava pequena. Ele crescia, e à medida em que ele crescia, a mãe dele tinha que trazer uma roupa nova, porque a anterior já não cabia mais. Quem está entendendo? Tá. Bispo, o que isso tem a ver comigo? Tudo. À medida em que você vai crescendo na sua vida com Deus, existem coisas que não cabem mais. Existem comportamentos que não é mais para caber em você. Tem palavra que não cabe mais na sua boca. Tem pensamento que não cabe mais na sua mente. A vida com Deus, ela tem que ser uma vida de evolução, tem que ser uma vida de crescimento. Paulo, ele ensina o desenvolvimento da salvação. À medida em que eu recebo a minha salvação, essa salvação desenvolve. Chama-se santificação. É quando eu vivo separado do mundo para agradar quem? A Deus. Então, automaticamente, tem coisas que não é para caber mais em mim. Agora eu queria que você se analisasse. Será que você tem crescido na sua vida com Deus? Tem gente que puxou o freio de mão e parou. Ela ia bem e depois parou. Ela continua com as mesmas práticas. Ela continua com o mesmo comportamento errado. Na igreja ela é uma coisa, lá fora ela é outra. Samuel não, Samuel crescia perante o Senhor. Dava gosto de ver. Você imagina, a cada ano ele aprendendo coisas novas. A cada ano ele se destacando diante de Deus. Que é o que a gente vê com algumas pessoas na igreja. Que vai passando o tempo e ela vai crescendo. Eu não estou falando de testemunho financeiro, não. Eu estou falando de crescimento espiritual. Ela dá um passo e se batiza nas águas. Ela dá mais um passo e entra em um grupo da igreja. Olha que coisa gloriosa. Ela chegou na igreja precisando de ajuda. E hoje, depois de um tempo, ela cresceu tanto
porque ela está conseguindo ajudar outras pessoas. Olha que coisa gloriosa. Ela chegou na igreja desesperada, aflita, e hoje ela está ajudando pessoas desesperadas e aflitas, porque ela cresceu. Então, algumas roupas já não cabem mais. Ela muda a ponto de todo mundo falar: fulana, quem te viu e quem te vê. Ela muda o comportamento, muda o linguajar, ela muda a mentalidade dela, muda o coração. Tem gente que a gente vê quando ela chega na igreja amargurada, que ela já acorda amargurada. Tem gente que ao invés de crescer na vida dela com Deus e nas virtudes de Deus, ela cresce nas mentiras, ela desenvolve nos disfarces, na mágoa, no ódio. Olha que coisa forte, vai para o versículo 26, olha que legal, leia alto. E o jovem Samuel ia o quê? Crescendo, e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para os homens. Olha que coisa bacana. O jovem Samuel, é o ano da juventude na Igreja Universal. 2025 é o ano da juventude. Isso é para os jovens, mas é para todo mundo. Ele ia crescendo e ele se fazia agradável. Primeiro para quem? Para Deus. E naturalmente, quando você agrada a Deus, as pessoas, elas se agradam de você. Porque quem luta para ser justo, para agradar a Deus, é justo com o próximo. Como é que pode um cristão não pensar no próximo? Como é que pode um cristão ter um comportamento que machuca os outros, que fere os outros? Não é cristão não. Ô bispo, mas a verdade dói. Dói, mas não ofende. A verdade dói. Dói. A verdade machuca. Tem alguns momentos que a verdade nos confronta, que a gente fica envergonhado, mas não ofendido. A verdade não desmotiva. A verdade não te joga para baixo. Pelo contrário, a verdade te joga para cima. Por que a verdade dói? Porque ela mostra coisas que às vezes a gente não quer ver. Eu não quero ficar vendo a minha parte feia, o meu pecado, os meus erros, mas a verdade me mostra isso. Sabe quando que eu descobri que Deus é o Deus do impossível? Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe quando? Não foi quando eu vi Lázaro ressuscitando, não. Não foi quando eu li na Bíblia que o mar vermelho se abriu, não. Sabe quando eu descobri que Deus é o Deus do impossível? Quando Ele me amou. Quando Jesus morreu na cruz por mim. Porque é impossível me amar sabendo tudo que eu sou. É impossível. Esse tipo de amor que tolera, releva e perdoa, isso não existe nesse mundo, é impossível. Esse é o nosso Deus, Ele te amou, amém? Olha para quem está do seu lado e fala: Jesus te amou, Jesus te ama. Olha de novo e fala assim: retribua esse amor. Retribua, cresça, agrade a Deus. Põe de novo esse versículo, por favor, Silas. O jovem Samuel cresça, e fazia-se o quê? Para quem? Para Deus e com os homens. Agrade a Deus e não maltrate as pessoas. Mas bispo, Jesus não teve um discurso pesado? Teve, com um grupo restrito, com os hipócritas. É diferente, é diferente. Jesus chamou os hipócritas de tudo e mais um pouco, até de filho do diabo. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus era o Messias e pregavam contra. É diferente. Por todas as profecias, eles sabiam que Jesus era o Messias. Eles sabiam. Então é diferente. Por favor, pese as suas palavras antes de saírem da sua boca. Pese as suas atitudes. Amém? Se o que você for falar não vai agregar, não vai ajudar, não fala. Ah, mas eu quero falar porque ele tem que ouvir umas verdades. Veja se o que você está falando está equilibrado. Que às vezes você fala a coisa certa do jeito errado. Não desagrada só o seu marido não, só a sua esposa não. Você desagrada quem?
a Deus. E se você errou, porque você vai errar, aprenda a pedir perdão. Isso é crescimento. Aprenda a se desculpar. Aprenda a falar: me perdoe, eu errei. Quando você pede perdão, você cresce. Amém? Amém? Então, de um lado a gente tem Samuel. Não é legal isso que a gente leu de Samuel? Só que eu quero ler sobre 2 outros jovens, filhos de Eli, que conviveram juntos. Eram membros da mesma igreja, vamos dizer assim. Samuel e os filhos de Eli. É só voltar alguns versículos. Versículo 12. Leia aí. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de quê? De Belial, e não conheciam ao Senhor. Então os filhos do pastor Eli era sacerdote, eles não conheciam a Deus. Conheciam o pastor, conheciam a igreja, mas não conheciam a Deus. E tem muita gente que está na igreja que não conhece a Deus. E isso é visto no seu comportamento. Repete comigo: é pelo fruto. Vamos falar um pouquinho mais alto. É pelo fruto que eu conheço a árvore. Olha o versículo 17, que é o último que a gente vai ler. Leia alto. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. O pecado que eles cometiam perante Deus era tão grande que eles desprezavam o que era de Deus. Eles desprezavam a oferta, desprezavam a palavra, desprezavam os ensinamentos. Então a gente tem um paralelo. Os filhos de Eli, que não cabiam certas coisas, mas faziam, e Samuel, que ia crescendo, ia deixando as coisas velhas para trás, e ia acrescentando as coisas novas vindas de Deus. Amém? Quem é você? Em que pé está a sua vida espiritual? Será que você está crescendo, parou de crescer? Será que tem coisas que não era mais para você estar vestindo e você está vestindo? Não cabe mais, mas você insiste em colocar uma coisa que não cabe. Você quer ir lá naquela festinha que não é mais para você. Você quer estar junto com aquela patotinha que é uma mesa, uma roda de escarnecedores. Você se sente mal, mas você vai lá, não vai entrar. Eu já coloquei eu tinha um terno que eu falei assim: eu não vou abrir esse terno, eu vou entrar nele. Eu vou emagrecer, eu vou entrar. Mas tem gente assim, ela quer forçar. Não, eu vou ficar com esse homem aqui, eu vou casar com ele, vou namorar com ele, está vendo que vai dar errado. Não é de Deus, mas insiste. Tem coisa que não cabe mais, que tem que abrir mão. O que você está vestindo hoje? Não com respeito à roupa, tá? Espiritualmente falando. Eu queria que você olhasse para você. Poxa, os filhos de Eli tinham ouvido tantas palavras. Entrava por um ouvido, eles não cresceram. Eles morreram, tá? De forma trágica. Samuel não, continuou crescendo. Continuou crescendo. Ungiu Davi. Foi um homem usado por Deus. Eu quero que você seja usado por Deus. Eu quero que você cresça. Paga o preço. Paga o preço. Abandona esse pecado, abandona esse erro, porque senão você vai continuar com essa veste, que não é para estar em você, que não cabe mais em você, e essa veste vai levar você para o inferno. Essa atitude errada, essa mágoa, esse ressentimento, essa acomodação espiritual, vai levar você para o inferno. Você quer ir para o inferno? Então, por favor, tira o que você tem que tirar, abre mão do que você tem que abrir, porque Deus vai vir sobre você agora.